Olá pessoal, sou o Guilherme, sou professor de cirurgia aqui na Uniatenas Campus Paracatu, sou instrutor do ATLS e vou estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho no gabarito E de trauma. Hoje a gente vai falar sobre trauma torácico e trauma abdominal. Quais são os pontos principais na preparação para as provas que vocês devem saber, conhecer e até mesmo para melhorar o cuidado ali com o paciente politraumatizado no ambiente também hospitalar. Vamos lá. Os nossos objetivos hoje. A gente vai tentar reconhecer lesões graves, identificar o trauma oculto e lesões de alto risco, decidir a conduta, dominar os algoritmos, as sequências e prioridades no atendimento, evitar os erros clássicos, conhecer as pegadinhas mais frequentes em provas, o conceito de damage control, ou cirurgia controle de dano, cirurgia abreviada no paciente crítico, no paciente traumático, e discutir sobre as nuances aí no trauma pélvico, dominar o momento do uso da cinta, o conceito de packing pré-peritoneal no atendimento desse paciente vítima de trauma. Lembrando o ABCDE, Quando a gente fala em trauma, a gente sempre tem que relembrar do atendimento inicial, assunto que a gente já discutiu, que é a sistematização do atendimento desse paciente, o ABCDE, o XABCDE na 11ª edição. A gente tem que pensar na priorização, principalmente no trauma tóraco-abdominal. A gente vai estar falando das primeiras partes, o A, o B e o C. Garantir uma via aérea, manter e garantir uma ventilação adequada nesse doente, e no C, na circulação, garantir a reposição e a ressuscitação balanceada desse paciente, identificando o sangramento, principalmente devido ao choque hemorrágico nesse caso. Um paciente hipotenso, pós-trauma, deve sempre pensar em sangramento. As fontes mais comuns vão ser pelve e abdômen. Mas a gente tem que lembrar daquele mnemônico que a gente já falou algumas vezes, do chão e mais 4. Então, 5 locais de possível sangramento em massa, um possível sangramento que vai levar o paciente ao choque. O chão, a exsanguinação, o sangramento externo, abdômen, tórax, pelve, retroperitônio e ossos longos. Não podemos esquecer disso, tá, pessoal? Lembrar do uso do FAST, mais que a tomografia computadorizada com contraste é mais sensível quando esse paciente está estável. Então, no paciente estável, vítima de um trauma de alta energia, a gente sempre lembrar do uso da tomografia como um adjuvante muito importante no nosso atendimento. Vamos aqui os pontos de discussão de hoje. Paciente com politrauma que está hipotenso, onde você pensa primeiro em perda de sangue? Sobre o exame de imagem. Qual exame você pede primeiro em um paciente com trauma instável? Ou você deve pedir algum exame no paciente com trauma e esse paciente está estável? Priorização de atendimento. Como definir se esse paciente vai para a sala operatória ou se ele vai para exames complementares, como por exemplo a tomografia? Vamos seguir a aula, vão pensando nisso aí. Durante a aula a gente vai discutindo cada um desses pontos. Bom, pensando em tórax, pensando em trauma de tórax, primeiro passo no B do ABCDE, a gente não pode esquecer de procurar, identificar e tratar naquele momento as lesões que são imediatamente ameaçadoras à vida, As lesões ameaçadoras à vida. Quais são essas lesões? Pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço, tamponamento cardíaco e lesão de árvore traqueobrônquica. Cada uma delas, se eu identifico essas lesões no meu atendimento inicial, eu preciso fazer alguma medida para resolvê-la, para garantir uma boa respiração para esse meu paciente, ou garantir uma reposição, garantir que eu vou reanimar esse meu paciente naquele momento. Pensando em pneumotórax hipertensivo, a gente vai pensar em descompressão torácica. Pode ser por agulha, toracostomia por punção, pode ser descompressão digital, no 2º ou no 5º espaço intercostal do paciente. Lembrar, pessoal, que essa mudança entre 2º e 5º está associado à composição do paciente e se aquela agulha de punção vai chegar na cavidade torácica.
Então, recomendado que seja no segundo espaço intercostal, à esquerda no paciente, e à direita a gente faça no quinto espaço intercostal. Não está errado você fazer no quinto ou no segundo, você escolher, mas tem que levar em conta se essa agulha vai realmente penetrar o tórax do paciente. Pneumotórax aberto. Inicial, curativo de 3 pontas. Então a gente vai tentar fazer uma válvula unidirecional ali para a saída desse ar. Então fechando o curativo em 3 pontas, na hora que o paciente inspira, o curativo colaba e não deixa o ar entrar, na hora que ele expira, esse ar sai. Isso é uma medida temporária, pré-hospitalar ou no tratamento imediato na avaliação inicial. Após esse curativo de 3 pontas, você deve drenar o tórax desse paciente para resolver, tá? Então, o curativo de 3 pontas é uma medida inicial no atendimento desse paciente. O hemotórax maciço, a gente vai para drenagem torácica urgente, identificando critérios para a toracotomia, aí a cirurgia vai estar indicada. Mais de 1.500 imediato de drenagem ou 200 ml nas duas, a partir da segunda hora ali de atendimento desse paciente. Então, quer dizer que esse paciente continua sangrando. Então, a gente vai precisar de uma abordagem cirúrgica nesses casos. Tamponamento cardíaco. Lembrar de não confundir ou não cair na armadilha de pensar que é um pneumotórax hipertensivo. E no tamponamento cardíaco, a gente vai para toracotomia de urgência. Então a gente tem que abrir o tórax do paciente, evacuar esse tamponamento, né? Abrir o saco pericárdio para permitir a diástole ali do coração. A pericardiocentese, a gente tem que ter atenção com ela. Ela também é uma medida inicial, mas ela não é mais recomendada como obrigatória no primeiro atendimento. A gente deve garantir que esse paciente seja atendido em algum local que ele possa passar pelo tratamento definitivo, que é a toracotomia. A pericardiocentese é para um ambiente onde esse paciente está sendo assistido por uma equipe muito treinada e imediatamente a pericardiocentese seja usada como uma ponte até garantir que esse paciente receba o tratamento definitivo, que é a toracotomia. Quando a gente fala em lesão árvore traqueobronca, é uma lesão grave proximal da árvore respiratória do paciente, onde ele vai ter uma fístula aérea muito importante. Então, os passos iniciais são garantir uma boa respiração, uma boa ventilação, então garantir uma via aérea definitiva, drenar o tórax desse paciente e avaliar, muitas vezes fazer uma intubação seletiva, né? Então, intubar e ventilar apenas o pulmão que não teve essa lesão. Isso aí vai ajudar a diminuir essa fístula aérea, dando tempo para a cirurgia. Essa lesão é extremamente grave, a mortalidade é muito alta, pessoal. Então aqui muitas vezes falo de passar um segundo dreno, mas é uma situação crítica. Os pontos iniciais são garantir uma via aérea e garantir a drenagem torácica em um primeiro momento. Aqui a gente já vai discutir um pouco sobre as lesões potencialmente ameaçadoras, outras lesões torácicas que podem levar esse paciente a disfunções e a um óbito, muitas vezes um pouco mais tardio. Atenção que essas lesões, elas não necessariamente são diagnosticadas na avaliação primária, mas se identificadas, elas devem ser conduzidas da melhor forma. Na avaliação secundária, a gente vai investigar e vai ir atrás dessas lesões para a gente fazer o tratamento adequado para o paciente. A contusão pulmonar, muitas vezes associado com tórax instável, é quando o paciente tem realmente um trauma ali no parênquima pulmonar. Isso aí pode levar a uma hemorragia alveolar nesse paciente, comprometendo a ventilação. Então isso pode causar uma disfunção respiratória nesse paciente e tardiamente isso pode predispor a quadros infecciosos de pneumonia, etc. A contusão pulmonar está muito associada com vólite costal ou a fratura instável de tórax, que é quando a gente tem mais de 2 fraturas em 2 costelas diferentes. Isso forma como se fosse uma parte solta dentro do tórax, que não respeita a mecânica ventilatória. E essa parte solta no tórax acaba durante a incursão respiratória, podendo causar contusão pulmonar. Então,
são duas entidades que elas se correlacionam e uma pode agravar o quadro da outra, sendo que uma grande causa de contusão pulmonar é a fratura instável de tórax. Então tenham atenção nisso aqui. O tratamento para isso são medidas intensivas, então uma ventilação, uma analgesia bem feita, evitar muita hidratação do paciente. Caso esse paciente esteja em ventilação mecânica, uma ventilação mecânica protetora para esse paciente é o que vai fazer parte aí do combo de tratamento para esse nosso doente. Outra lesão que a gente tem que investigar e temos que estar atento para saber identificar isso é a lesão traumática de aorta. Quando a gente fala em lesão traumática de aorta, bate um desespero. Se a aorta é o principal vaso do corpo, ou o mais calibroso, se eu tiver uma lesão na aorta, esse meu paciente, isso é ameaçador à vida, esse meu paciente vai morrer. Concordo. Desde que esse trauma tenha acontecido e esteja destamponado. De fato, sua correção é quase impossível. Isso é uma lesão incompatível com a vida. Então, naquele primeiro pico de mortalidade do trauma, uma lesão de aorta destamponada, de fato, é quase que 100% de mortalidade. Porém, quando a gente fala da lesão de aorta no trauma, que esse paciente chegou para o nosso atendimento, a gente tem que pensar que essa lesão ela foi tamponada. Então, por algum motivo, tem uma lesão na aorta, um hematoma, muitas vezes até um pseudoaneurisma, mas isso foi tamponado pelos tecidos adjacentes. Então, aquilo está controlado. Não é o nosso principal suspeita do choque do paciente. Por quê? Porque se a causa do choque fosse uma lesão de aorta, esse paciente iria a óbito. A gente não teria tempo para corrigir. Então, no paciente, a gente tem que investigar, tem que saber os sinais, porém, a causa de choque do paciente que tem uma lesão traumática de aorta, muito provavelmente é um outro sangramento, é um outro acometimento que esse paciente está tendo. Lembrar do choque hipovolêmico, os locais de sangramento, chão e mais 4. A lesão de aorta muitas vezes está associada a um mecanismo de desaceleração. Então, acidentes de carro é muito comum, acidente de motocicleta também, onde é arremessado. Essa lesão por desaceleração é o mecanismo de trauma mais comum. Os sinais clínicos, isso é importante, naquele raio-x de tórax ou na tomografia que a gente pede, a gente pode identificar um mediastino alargado, uma desigualdade de pulsos em membros superiores e inferiores, a fratura de primeira ou segunda costelas ou da escápula também tem que levantar a suspeita para a gente de uma possível lesão de aorta. Por quê? Alta energia. Então essas costelas são costelas que geralmente a gente não fratura, se fraturou, e também a escápula são ossos resistentes. Se a gente teve um trauma tão intenso que causou uma lesão dessa, pode ter repercussão intratorácica também importante, tá bom? A investigação. Se eu suspeito de uma lesão de aorta, eu vou fazer uma angiotomografia de tórax. Não devo perder tempo com outros exames se há a suspeita e o paciente está estável. Então essa lesão está tamponada, eu tenho que investigar ela para mandar esse paciente para um centro de trauma que tem um cirurgião vascular para conseguir fazer a condução mais correta desse trauma. Neste momento, a gente tem que manter como se fosse uma dissecção de aorta da clínica. Então a gente vai controlar a frequência cardíaca, evitar a hipertensão do paciente para evitar que essa lesão aumente, que tenha uma dissecção maior ou que destampone essa lesão de aorta. A conduta, como eu disse, o controle e a avaliação da cirurgia vascular. E esse tratamento pode ser por meio de cirurgia aberta, mais complicado, geralmente mais próximo ali ao arco aórtico, quando essa lesão é mais próxima ao arco aórtico, ou endovascular, a depender das lesões. Essa conduta aqui é específica, é caso a caso, isso aí fica lá com o cirurgião vascular, o cirurgião do trauma, para essa discussão. Outras lesões que podem acontecer são menos comuns, mas a gente não pode deixar de pensar, que é a ruptura diafragmática, é mais comum à esquerda, tem a elevação da hemicúpula e as vísceras aparecem no tórax. A gente pode investigar com tomografia, que não é bom para ver diafragma, mas pensando em uma hérnia diafragmática grande,
a gente pode, né, identificar as vísceras abdominais ali dentro do tórax, ou a laparoscopia diagnóstica. Essa laparoscopia diagnóstica principalmente em lesões por trauma penetrante em região de transição tóraco-abdominal. Quando isso acontece, muitas vezes está indicada a laparoscopia ou toracoscopia para avaliar o diafragma, ver se não ficou nenhum furo ali. E a lesão cardíaca contusa, que pode estar associada a arritmias, elevação de troponina, alteração no eletro. O ecocardiograma avalia a função ventricular. Então é realmente o trauma direto ali, muitas vezes bater o peito contra o volante, algo nesse sentido, tá, pessoal? Isso aqui muitas vezes pode estar presente nesses acidentes de carro, a gente tem que estar atento. Às vezes o paciente passa aí por um evento desse, se ele não tiver monitorizado, não tiver sendo feito o segmento como deve ser feito, isso aqui pode passar batido e pode levar a algum problema ao paciente. Vamos discutir aqui um pouquinho como que isso pode cair em provas. Um homem de 24 anos, vítima de colisão moto versus carro, é levado ao pronto atendimento pelo SAMU. Chega agitado, referindo dor intensa em hemitórax direito e dispneia. O exame abdominal fala frases curtas sem estridor. Frequência respiratória de 32, uso de musculatura acessória, saturando 88. A inspeção mostra assimetria de expansão, o hemitórax direito com movimento muito reduzido, a percussão tem som hipertimpânico em hemitórax direito, murmúrio vesicular muito reduzido à direita. O que vocês pensam lendo essa avaliação do B? O que chama atenção aí, pessoal? Frequência, um ataque apneia importante, paciente saturando mal, paciente com assimetria na movimentação torácica, na mecânica ventilatória, os movimentos torácicos muito reduzidos à direita, com hipertimpanismo e um murmúrio vesicular reduzido. Juntando todas essas informações, a gente tem que pensar em pneumotórax hipertensivo para esse paciente, pessoal. Frequência cardíaca de 122, taquicárdico, uma PA de 90/60, então esse paciente já está evoluindo com hipotensão, e má perfusão tecidual, extremidades frias. O Glasgow, o paciente apresentou confusão, sem sangramentos externos importantes, considerando as lesões torácicas ameaçadoras da vida e a conduta imediata, assinale a alternativa correta. Quadro é compatível com hemotórax maciço? Não casa aqui com a nossa descrição do B. B. O quadro é compatível com pneumotórax hipertensivo à direita. A conduta imediata é descompressão com a agulha no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular ou quarto e quinto espaço intercostal na linha axilar anterior, seguido de drenagem torácica. C. O quadro é compatível com tórax instável à direita. A conduta imediata é analgesia e ventilação não invasiva. Então aqui eles tentaram fazer uma pegadinha por colocarem aqui que o movimento torácico está assimétrico, mas ele não está descrevendo um tórax instável, ele está falando que um lado do hemitórax está expandindo mais que o outro, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, tentando confundir essa questão. E o D, o quadro é compatível com contusão pulmonar à direita, conduta imediata é oxigênio por catéter nasal e radiografia de tórax antes de qualquer intervenção. Pessoal, contusão pulmonar é uma lesão potencialmente ameaçadora em um segundo momento. Esse paciente, já na avaliação primária, apresenta sinais de descompensação. Então ele tem uma lesão ameaçadora com as características de um pneumotórax hipertensivo, que deve ser descomprimido, seguido de drenagem torácica. Então letra B é o gabarito, tá bom? Vamos lá. As pegadinhas que podem tentar confundir vocês em provas. O raio-x inicial está normal, não exclui lesão grave. Contusão pulmonar, lesão de grande vaso, pode não aparecer naquele raio-x adjunto a primeiro atendimento beira-leito. O FAST negativo tranquiliza demais. Então você vai lá, usa o EFAST de forma adequada na lesão torácica, não viu o pneumotórax, não viu o hemotórax naquele momento. Mas se eu não continuar a investigação desse paciente na avaliação secundária, algumas lesões potencialmente graves podem passar despercebidas. Esquecer da lesão da aorta, o mesmo racional, e drenar e esquecer esse paciente.
Então drenei, não saiu 1.500 imediatamente, não, tá tudo bem, tá drenado. E aí esse paciente continua com um sangramento importante, maior que 200 ml nas próximas horas. Isso é uma indicação de toracotomia para esse paciente, então a gente tem que ficar alerta. Vamos para outra questão. Homem de 35 anos, vítima de colisão frontal de alta energia, é atendido no pronto-socorro. Usava cinto de segurança. Chega estável hemodinamicamente, frequência de 96, saturando 97% em ar ambiente. Queixa de dor torácica moderada. Ao exame físico, ele tem uma tatuagem do cinto de segurança em tórax e abdômen. A ausculta cardíaca não apresenta sopros, a ausculta pulmonar não tem alterações relevantes. Abdômen é discretamente doloroso, sem defesa. Radiografia mostra alargamento do mediastino superior, apagamento do botão aórtico e desvio discreto da traqueia para a direita. O que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Então, esses são os sinais de lesão traumática de aorta, uma possível lesão traumática de aorta. Então, qual é a principal hipótese diagnóstica e o próximo exame mais adequado para a investigação? Ruptura traumática de aorta torácica, solicitar angiotomografia de tórax com contraste. Contusão cardíaca, solicitar CKMB seriado e ecocardiograma transtorácico. Laceração diafragmática esquerda, solicitar radiografia de abdômen em ortostatismo. Contusão pulmonar bilateral, solicitar tomografia de tórax sem contraste de rotina. Pessoal, então aqui, letra A, o gabarito, né, a ruptura traumática de aorta e a angiotomografia como padrão ouro, mas eu quero que vocês prestem atenção que as outras alternativas não estão completamente erradas. Então, esse paciente poderia ter alguma dessas outras lesões? Poderia, mas o examinador te deu informações para você fazer o diagnóstico e apontar o melhor exame para esse paciente. Então, antigamente a gente até poderia fazer uma exclusão muito facilmente de algumas questões, mas principalmente em trauma, cada vez mais eles querem cobrar se você sabe identificar e sabe qual é o melhor tratamento para o paciente. Então, nos estudos de vocês, preciso de uma atenção nisso aí, tá, pessoal? Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o trauma abdominal associado, tá, pessoal? A gente vai conversar sobre as classificações de lesões abdominais também. Então, lembrar, né, nas lesões abdominais, os órgãos mais afetados, que são os órgãos sólidos, basicamente fígado, baço, rins. O sangramento é o principal risco. Muitas dessas lesões são classificadas pela classificação dessa sociedade americana, a AST, que gradua a maioria dos traumas entre 1 a 5. O trauma hepático vai de 1 a 6. Ele muitas vezes nos ajuda a guiar a conduta entre conservadora ou a conduta cirúrgica, o tratamento não operatório ou o tratamento cirúrgico. A gente vai discutir um pouquinho mais de como que a gente faz isso. Lesões de vísceras ocas, estômago, intestino, bexiga, risco de peritonite, o diagnóstico pode demorar, num primeiro avaliação a gente pode não notar essas alterações, e em um segundo momento, repetindo, por isso a importância da reavaliação, a gente pode diagnosticar essas lesões de forma tardia. Isso não é raro, tá? As lesões de vísceras ocas, principalmente no trauma contuso, elas são desafiadoras. E traumas de reto peritônio. Tá lá escondido, né? Então, duodeno, pâncreas, cólon, grandes vasos, tem um diagnóstico difícil. O hematoma retroperitoneal é um sinal de alerta. Então, o paciente muitas vezes está estável, faz lá uma tomografia e a gente identifica um hematoma. Isso aí é um caso desafiador que exige aí o cuidado para o tratamento. Nas lesões de órgão sólido, aqui, vamos dar uma olhada nessa tomografia. Então, aqui a gente tem um corte axial aqui do abdômen a nível hepático, uma TC com contraste, que a gente vê a aorta do paciente bem corada. Nessa tomografia a gente consegue ver uma lesão esplênica importante, mantém, né, um hematoma importante em volta aqui do baço, em volta do baço, e aí a gente consegue ver aqui como uma laceração, uma transecção do baço, porém ainda com esse baço corado por meio do contraste. Então aqui a gente deve ter uma lesão bem importante, uma lesão grau 4 ou até mesmo 5 aqui, a depender da extensão dessa lesão em baço. E aí a gente tem que tomar uma decisão. E aí?
eu opero esse paciente ou não? Principal ponto, se o meu paciente está instável, paciente instável, com sangue na cavidade, vamos extrapolar e lembrar lá do FAST, paciente instável com líquido livre na cavidade, a gente vai para a cirurgia. O paciente instável necessita cirurgia. Então, primeiro passo para o tratamento não operatório, o paciente obrigatoriamente tem que estar estável hemodinamicamente, tá, pessoal? O paciente instável hemodinamicamente não é candidato. Esse paciente não pode ter sinais de irritação peritoneal. Isso aqui é um pouco controverso, às vezes o paciente tem uma dorzinha, caiu muito sangue, mas está mantendo estabilidade. Muitas vezes a gente consegue controlar essa dor, mas irritação peritoneal classicamente é considerado um sinal de exclusão para tratamento não operatório. Lesões até grau 3, muitas vezes a gente consegue manejar com tratamento não operatório. As discussões mais recentes, a gente tem sido mais liberal para o tratamento não operatório. Melhora da qualidade das UTIs, melhora na qualidade dos exames e muitas vezes tratamentos minimamente invasivos. Então, angioembolização nos permitiram a muitas vezes ser mais tolerante e ofertar mais o tratamento não operatório. Isso é um assunto muito discutido ultimamente e a gente tem ampliado essas possibilidades de fazer o tratamento não operatório. Então, alguns chefes, né, da residência brincavam, hoje em dia a gente é amigo do baço, a gente não quer mais colocar o baço no balde 100% das vezes. Então, a gente tem sido mais liberal em tratar os pacientes de forma conservadora. Os sinais de falha, então é importante, esse paciente precisa estar em um ambiente de UTI. Eu preciso garantir que esse paciente não está sangrando. Então, com reavaliações seriadas em ambiente intensivo, se o paciente inicia com instabilidade hemodinâmica, se o meu paciente tem queda progressiva de hemoglobina, então eu tenho que fazer HB-HT, né, hemoglobina e hematócrito seriados para entender esse sangramento do meu paciente, e se esse meu paciente está tendo necessidade de transfusão repetida, mais de 4 concentrados em 24 horas, isso é um sinal de falha. Aí eu vou ter que ir para o tratamento operatório para esse meu paciente. Na pérola clínica, a angiotomografia, ela nos ajuda muito, porque em algumas situações eu consigo ver, através da angiotomografia, onde está sangrando. Então eu consigo ver esse sinal que é blush arterial. Isso no exame de imagem fala para a gente que o paciente está sangrando ativamente, você está vendo o ponto de sangramento. Com esse blush arterial, tem uma alta risca no falha do tratamento conservador não operatório clássico, e nesses casos a gente pode considerar a angioembolização, onde a gente tiver, né, a radiointervenção, ou até mesmo indicar a cirurgia, a laparotomia, para fazer o controle desse sangramento que a gente identificou na angiotomografia. Lesões de vísceras ocas e reto peritônio. Muitas vezes esse diagnóstico é tardio. Ela pode não sangrar inicialmente, e esse paciente pode ter dor e peritonite horas depois. O exame seriado é fundamental. O que leva a irrigação, né, o tecido que leva irrigação para esses órgãos, a gente chama de meso. Esse meso, em lesões, principalmente acidentes de carro, lesões por desaceleração, ele pode ser tracionado e isso pode causar laceração desses vasos. Muitas vezes isso pode causar um hematoma, mas o ponto principal é que isso pode isquemiar aquela alça. Num primeiro momento, você faz o exame de imagem, essa alça ainda está normal. Com o passar do tempo, essa alça isquêmica, ela pode perfurar, ela pode necrosar e perfurar, causando uma lesão tardia. Então, nesse paciente, vítima de um trauma grave, a importância da reavaliação está mais uma vez exemplificada aqui pra gente. Então a gente tem que manter uma alta suspeição para esse paciente e pensar que naquele primeiro momento o paciente que estava bem pode ter evoluído com complicações tardias. Então repetição de exames de imagem, acompanhamento seriado, exame físico seriado desse paciente é importantíssimo. Sinal do pneumo peritônio, então, se tem uma perfuração, eu consigo identificar isso por meio da imagem, isso é uma indicação cirúrgica para aquele meu paciente, tá, pessoal? Não pode deixar passar batido. E líquido livre isolado, que é essa questão do sangramento do meso. Muitas vezes você faz o exame de imagem, não tem lesão no fígado, baço, rim,
e tem um líquido livre ali na cavidade. Você pensa, o que pode ter acontecido? Não tem pneumo peritônio, então não foi uma víscera que teve uma lesão ali imediata. O que pode ser? Pode ser uma lesão de meso ali, que pode evoluir com isquemia de alças ou até mesmo sangramento desse tecido necessitando de alguma intervenção. Então, é um ponto de alerta. O líquido livre isolado é um paciente que eu tenho que ficar de olho, tenho que repetir exames de imagem seriadas, tá bom? Como que isso cai em prova? Paciente com trauma abdominal, o FAST é positivo, o T estável hemodinamicamente, a TC tem líquido livre, mas órgãos sólidos estão íntegros. Eu preciso, muitas vezes, fazer a exploração cirúrgica ou o acompanhamento muito próximo desse paciente. Aqui é um ponto que talvez a laparoscopia nos ajude. O paciente estável, a gente entrar com uma ótica, entrar uma cirurgia minimamente invasiva para fazer a exploração da cavidade e descartar qualquer tipo de lesão. Vamos ver aqui como que isso é cobrado. Jovem de 19 anos, vítima de queda de moto, levado ao hospital de referência, chega consciente, queixa de dor abdominal e dor em pelve. Exame inicial 110/70, frequência cardíaca de 96, respiratória de 20, saturando 98 em ar ambiente. O abdômen é doloroso e hipocôndrio, sem defesa e não tem rigidez. A pelve tem uma dor à descompressão suave da bacia, sem encurtamento evidente de membros. O FAST tem pequena quantidade de líquido em espaço espleno-renal. Tomografia com contraste, baixo volume de hemoperitônio, lesão esplênica grau 2, fratura estável de ramo púbico direito sem grande desvio. Considerando o manejo do trauma abdominal e pélvico, a conduta mais adequada é indicar laparotomia exploradora de urgência para esplenectomia, pois qualquer lesão esplênica em trauma fechado deve ser operada. Manter tratamento não operatório da lesão esplênica com monitorização em unidade de intervenção, repouso, controle seriado de sinais vitais e hemoglobina, manejo conservador da fratura pélvica estável. Encaminhar diretamente para arteriografia com embolização esplênica e fixação externa da pelve, independente da estabilidade hemodinâmica. Realizar punção lavado peritoneal diagnóstico, para decidir entre tratamento cirúrgico ou não cirúrgico da lesão esplênica. Bom, pessoal, que tem líquido na cavidade a gente já viu. Então aqui o lavado peritoneal, o FAST substituiu isso aí pra gente. Encaminhar direto para arteriografia com embolização esplênica, numa lesão grau 2, então atenção aí às classificações de haste, é importante vocês entenderem, e aqui no exame não fala nada pra gente sobre blush arterial, então essa angioembolização no momento está um pouquinho fora aí de rotação com nossa questão. Indicar laparotomia exploradora de urgência no paciente estável com uma lesão grau 2 de baço também não faz muito sentido. Como eu discuti com vocês, a gente tem sido cada vez mais liberal para o tratamento não operatório pelas condições que a gente tem de acompanhar esses pacientes hoje em dia. Então, gabarito, letra B, de manter o tratamento não operatório, monitorização próxima desse paciente e manejo conservador da fratura pélvica estável. Pensando, né, em fraturas pélvicas, a gente vai discutir um pouquinho como que a gente faz isso. Zona de transição tóraco-abdominal. Então, pessoal, aqui nessa imagem a gente vê o diafragma que divide a cavidade torácica da abdominal. Durante a mecânica ventilatória, esse diafragma na expiração vai estar mais alto, na inspiração ele vai estar mais baixo. Então, alguma lesão, dependendo do momento da mecânica ventilatória, uma lesão penetrante por faca ou arma de fogo, pode atingir a região abdominal ou a região torácica. Nesse meio a gente tem o diafragma, esse tecido muscular que está ali. E algumas dessas lesões podem atingir esse diafragma. Então a gente precisa investigar essas lesões. Elas são de difícil identificação por exames de imagem. O diafragma a gente não consegue ver ele muito bem pela tomografia e nem mesmo pela ressonância. Então em lesões nessa região, a gente precisa ter uma alta suspeição que isso possa ter acontecido. Nesse contexto, a gente vai precisar fazer a investigação ativa. Então, um trauma penetrante nessa região, muitas vezes a gente vai precisar da toraxoscopia ou laparoscopia, como a gente também já havia discutido. As lesões penetrantes
que não na região anterior de abdômen, na região de flanco e dorso, elas têm o risco de atingir órgãos retroperitoneais, e a gente vai precisar de entender que o FAST tem baixa sensibilidade e o nosso exame padrão ouro para esse paciente é a TC de tripla fase. Então a gente vai precisar fazer um exame contrastado de qualidade para conseguir identificar se teve alguma lesão. Grande pegadinha aqui, diferente da região anterior do abdômen, a gente não pode fazer a exploração digital para ver se passou a aponeurose, essa lesão penetrante, porque na região lateral em dorso a gente tem muita musculatura. Esse exame ele fica dificultado pela a sensibilidade se penetrou ou não na cavidade abdominal. Então a gente não faz essa exploração. A gente vai precisar da tomografia em pacientes estáveis. Paciente instável, pessoal, no trauma, vamos pensar em cirurgia, em olhar aquilo ali, tá bom? E a decisão cirúrgica. O paciente tem peritonite, está eviscerado, está instável, tudo isso são indicações de cirurgia. Se estável, TC duvidosa, a gente pode pensar em cirurgia minimamente invasiva para avaliar isso aí. Um outro conceito que vem caindo muito em prova é o conceito de damage control. Então é a cirurgia abreviada, fechamento temporário da parede abdominal. Isso, ele se enquadra em 3 pilares: controle rápido da hemorragia e contaminação, ressuscitação desse paciente em um TI e uma reoperação definitiva 24 a 48 horas depois. Qual que é o grande racional disso, pessoal? Paciente vítima de um trauma abdominal grave, lesões muito graves, paciente instável hemodinamicamente. Você vai com esse paciente para a cirurgia, vai ser uma abordagem muitas vezes que você precisa fazer múltiplos procedimentos dentro de um só. E esse paciente já está muito instável, está muito crítico. Então a gente não vai tentar resolver tudo de uma vez. A gente vai priorizar a estabilização fisiológica desse paciente. A gente vai controlar o sangramento, a gente vai evitar contaminações grosseiras e vai mandar esse paciente para uma estabilização em UTI, com fechamento temporário da parede abdominal, como está aqui na imagem, de preferência por esse curativo a vácuo. Depois que esse paciente parou o sangramento, houve uma melhora fisiológica desse paciente, geralmente em 24, 48 horas, 2 dias, esse paciente está melhor da parte do ponto de vista clínico e hemodinâmico, e aí sim a gente vai levar ele de novo para o centro cirúrgico para fazer as reabordagens e poder fazer as correções devidas do ponto de vista anatômico para esse paciente. Vamos ver aqui mais uma questão. Um homem de 28 anos, vítima de ferimento por arma branca em abdômen, região periumbilical à esquerda, chega ao pronto-socorro 30 minutos após o trauma. Na avaliação inicial, via aérea pérvia, frequência respiratória de 28, saturando 96%. PA 8/5, taquicárdico 132, extremidades frias, enchimento capilar lento, pele pálida e sudoreica. Glasgow de 15. Ferimento único em abdômen, sem evisceração, sem sangramentos externos volumosos. Abdômen globoso, bastante doloroso, com defesa involuntária, sem peritonite generalizada e evidente, exame limitado pela dor. O hospital dispõe de centro cirúrgico e equipe de cirurgia geral de prontidão. A conduta imediata mais adequada é... Então, esse paciente teve um trauma penetrante em região periumbilical. Solicitar tomografia de abdômen com contraste após reposição volêmica. Esse paciente está instável hemodinamicamente, pessoal, não é hora de tomografia. Realizar FAST à beira-leito, se positivo para líquido livre, indicar laparotomia de urgência. Uma boa alternativa. Iniciar a reposição volêmica vigorosa. Pessoal, hoje em dia, falou em reposição volêmica vigorosa, tá errado a questão. Tudo que a gente está discutindo, a gente está falando de hidratação guiada por metas para os pacientes. Então isso aqui, já vamos riscar essa questão. Solicitar radiografia de abdômen e radiografia de tórax. Se não houver sinais de pneumoperitônio, tratar de forma conservadora. Pessoal, esse paciente está instável hemodinamicamente. A gente usou o adjunto. Se confirmar que tem líquido na cavidade ou que houve penetração, está indicada a laparotomia exploradora, tá bom? Vamos lá. Conversando agora um pouquinho sobre trauma pélvico. Mecanismos de alta energia são o que levam muitas das vezes os traumas pélvicos. Lembrar do motociclista, é muito comum isso acontecer, queda de altura alta, esmagamento, principalmente em
indústrias, né? Isso aí não é raro acontecer. A gente vai ter, pessoal, uma íntima relação com o choque hemorrágico. Sangramento, trauma pélvico, infelizmente sangra muito, e é um sangramento de difícil controle, porque é um sangramento de baixa pressão, são vasos venosos. Então o tratamento cirúrgico ele fica limitado para o controle dessas lesões pélvicas. É muito desafiador para o cirurgião um trauma pélvico. O que a gente deve fazer para esse paciente? A gente deve tentar diminuir o máximo possível esse sangramento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com a cinta pélvica. Então, durante a nossa avaliação primária, identificamos alguma instabilidade pélvica, a gente deve passar a cinta pélvica. Em quem? Paciente com instabilidade hemodinâmica, paciente taquicárdico, hipotenso, com sinais de choque, que tenham instabilidade pélvica ao exame físico na avaliação primária. E aí a gente vai usar isso. Como que a gente vai colocar? A gente vai colocar a cinta pélvica à altura dos trocânteres maiores. Então, não é aqui na crista ilíaca, e sim à altura dos trocânteres maiores aqui do fêmur desse paciente, tá? A ideia é que a gente faça uma compressão externa que diminua o componente pélvico, o tamanho da pelve do paciente, aumentando a pressão ali. Se o sangramento é um sangramento de baixa pressão, se a gente aumenta a pressão local, a gente tende a diminuir esse sangramento. Então a ideia da cinta pélvica é essa. E a gente mantém até a definição cirúrgica, que é a fixação externa. Então a gente faz a estabilização da pelve com a cinta pélvica e indica a fixação dessa pelve. Outras medidas que a gente pode fazer é o packing pré-peritoneal e até mesmo a angioembolização desses vasos que estão sangrando, né? Quando a gente fala de packing pré-peritoneal, a gente abre um espaço antes de adentrar o peritônio do paciente e coloca compressas ali dentro desse espaço, com o objetivo também de aumentar aquela pressão local. Então aquelas compressas ali aumentam a pressão sobre os vasos, ajudando a colabar esses vasos e diminuir o sangramento. A gente faz isso em quem? Pacientes instáveis hemodinamicamente, pacientes que estão precisando de transfusão de forma repetida, de forma subsequente, e o paciente que não tem um acesso rápido à angioembolização, que seria o nosso padrão ouro. Então a gente vai fazer a colocação dessas compressas para tentar diminuir o sangramento. Então a gente tem que ter uma suspeita elevada. A partir dessa suspeita a gente faz o uso da cinta pélvica, avalia a instabilidade desse paciente. Ele continua grave, continua instável, esse paciente pode ir para uma cirurgia de controle de danos, que seria o packing pré-peritoneal e a fixação externa da pelve. A angioembolização a gente vai usar quando ela está disponível, o nosso padrão ouro, devido a um sangramento arterial aí dos vasos da pelve. Tá bom, pessoal? Cenário real versus a prova. Na prática, a disponibilidade de hemodinâmica e equipe de ortopedia nem sempre é tão fácil. Na prova, a sequência correta é essa. Cinta, ressuscito, faço a fixação ou packing pré-peritoneal e encaminho esse paciente para a embolização. O examinador vai querer saber se você sabe esse caminho correto, tá bom? Fiquem aí com essa discussão para os estudos. No seu serviço, o que costuma vir primeiro, a embolização ou o packing? No meu serviço eu sei que é o packing. Quanto você não indicaria packing pré-peritoneal? A fratura estável no raio-x pode sangrar? Como identificar? Beleza, pessoal? Vamos pensar aqui em um outro caso integrado para encerrar por hoje. Tórax e abdômen. Um homem de 32 anos, colisão frontal, chega ao pronto-socorro com PA 9/6, frequência cardíaca de 120, saturando 92, dor torácica e abdominal intensa, raio-x de tórax. Tem um mediastino alargado, um FAST, líquido livre e discreto em espaço de Morrison. Quais suas principais suspeitas diagnósticas? Basicamente, onde esse paciente está sangrando? Quais lesões fizeram esse paciente sangrar? Que exames você solicita e em que sequência? Quais são os exames adjuntos à avaliação primária? Quais são os exames adjuntos da avaliação secundária que você faria para esse doente? Laboratoriais, gasometria? Paciente piora hemodinamicamente. Qual a sua priorização de conduta? Então vamos voltar aqui no XABCDE. Quero que vocês façam isso aí e me contem,
Tá bom, pessoal? Checklist, trauma torácico de alta energia. A gente tem que pensar em lesão torácica, pensar na angiotomografia. Lesões em zona de transição tóraco-abdominal, lembrar da possibilidade da laparoscopia. Lesões em flanco e dorso, a gente vai precisar de uma TC com contraste muito bem feita. Líquido livre, sem órgão sólido acometido, atentar para a possibilidade de lesão de mesentério, de lesões tardias que podem ocorrer, perfuração intestinal, etc. Trauma pélvico instável, cinta pélvica, estabilização do paciente, packing pré-peritoneal e a possibilidade da fixação externa em grandes centros, avaliar angioembolização. E o conceito de damage control no trauma abdominal grave, o trauma torácico grave. Isso aqui, pessoal, está muito em voga porque é o que vem salvando vidas de pacientes. Então, a gente não tenta resolver tudo de uma vez, a gente garante as condições hemodinâmicas desse paciente. Quando ele melhora um pouco da parte hemodinâmica, da parte clínica, aí sim a gente faz a cirurgia definitiva para esse nosso doente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, boa semana de estudos e até mais.